Oi pessoal, mais um episódio da série Escreva relacionado à redação do Enem. Hoje nós vamos ver a competência 4. Canal Trolendo apresenta Escreva. Na competência 4, avalia-se a utilização dos recursos coesivos da modalidade escrita, com vistas à articulação dos argumentos que são apresentados para a defesa do ponto de vista. Aí, nessa competência, serão considerados os mecanismos linguísticos que são responsáveis pela construção da argumentação. Então, nessa competência, a banca vai avaliar se o candidato é capaz de apresentar suas ideias de forma coesa e coerente. Então, você deve estar atento a quê? A estruturação dos parágrafos. Então, primeiro conselho, evite parágrafos muito longos e mal pontuados. Num texto dissertativo, o parágrafo é formado pelo tópico frasal, pelo desenvolvimento desse tópico e pelo posicionamento crítico. De maneira geral, a divisão do parágrafo vai respeitar a esses três itens. Segundo item que eu preciso ter cuidado na competência 4, que é a estruturação dos períodos. Os períodos são estruturados com mais de uma oração, então são períodos compostos. Isso se deve à necessidade do desenvolvimento do argumento, que pode ser feita pela forma causa e consequência, pela comparação, dentre outras possibilidades. Também, que é o quesito principal na competência 2, evite a repetição de palavras. Uma palavra escrita não pode chamar mais atenção no texto do que as ideias que ela expressa. Nesse sentido, se você repetir a palavra de forma exagerada, vai desviar a atenção do leitor a sua ideia. Quando se constrói um texto, é como se a gente estivesse erguendo uma parede. As ideias vão ser os tijolos, que precisam estar unidas pela coesão, que é a massa do cimento ou argamassa. Dessa forma, ainda que as ideias sejam relevantes, consistentes, se ela não houver essa liga, essa boa união, a redação não é segura. Ou seja, a parede vai desmoronar. Mesmo com tijolos fortes, se não houver essa boa liga, ela desmorona. Então, mesmo se eu tenha boas ideias e se eu não tiver esse cimento, que são os elos coesivos, a minha dissertação se desmancha, ela não se mantém. Então, como eu vou evitar as repetições de palavras no texto? Existem inúmeras possibilidades. Eu posso utilizar a pronominalização, ou seja, a utilização de pronomes, substituir uma palavra por pronome, substituir palavras por sinônimos, a omissão do termo, são várias formas que eu posso evitar de repetir essas palavras. E também eu devo utilizar para grudar as ideias, as expressões conectivas. Essas expressões conectivas, que são as conjunções, elas são de extrema importância no texto, porque é elas que vão unir e ligar as ideias, que vão relacionar os parágrafos e os termos de oração. Então, elas servem como elementos de coesão para o texto. Na competência 3, vai ser observada a forma que o candidato usa essas expressões conectivas, os momentos que ele utiliza e se elas estão coerentes, elas se referem de uma forma lógica às ideias que elas estão substituindo. Dentro do texto dissertativo, é necessário que eu tenha elementos coesivos intraparágrafos, ou seja, dentro dos parágrafos, e elementos coesivos interparágrafos. Dentro de um parágrafo eu preciso grudar as ideias, eu preciso, como por exemplo, pronomes, conjunções, entretanto, portanto, isso, aquilo, eu preciso desses elementos. Para eu unir os parágrafos, eu utilizo os elementos interparágrafos. Quando eu escrevi a introdução, eu preciso unir o parágrafo de desenvolvimento ao parágrafo de introdução.
Então eu escrevi toda a minha dissertação, a minha introdução, né? Desculpa, não é dissertação, a minha introdução. Mostrei a minha tese. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu preciso começar com uma cola. Eu posso, diante desse cenário, para grudar as ideias apresentadas na introdução com o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Posso utilizar, né, no terceiro parágrafo, dessa forma, por outro lado, apresentando uma cola em relação ao segundo parágrafo. E preciso também utilizar conjunções conclusivas. Então, não termine uma redação diante do que foi apresentado, diante dos parágrafos mencionados. Utilize expressões como portanto, dessa forma, logo, para marcar a sua conclusão. Esses elementos são avaliados sim. Evite também, né, a repetição dessas conjunções para que seu texto seja bem avaliado no quesito da competência 4, que diz respeito aos mecanismos linguísticos que eu utilizo para o desenvolvimento das minhas ideias. Até a próxima, pessoal!